Câmara Municipal promove Fórum do Orçamento Popular de 2017. Problemas na concessão de vale transportes aos servidores é pauta de reunião na casa. Vereador cria projeto de incentivo à agricultura familiar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Aconteceu no plenário da Câmara Municipal o Fórum do Orçamento Popular, que discute o plano de investimentos do município para o próximo ano. No encontro, comunidade em geral, funcionários públicos e membros de sindicatos apresentaram emendas para incluir na Lei Orçamentária Anual de 2017, buscando atender os anseios dos bairros e categorias. O diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Esquenato, pediu que seja incluído no orçamento um benefício na remuneração dos médicos estatutários, situação discutida há bastante tempo e que não teve acordo em 2016 com o governo municipal. E o argumento final do Executivo foi que não havia dotação orçamentária para que fosse concedido um completivo. Pois bem, o sindicato veio, junto com a Câmara de Vereadores, construir essa proposta de emenda para que tivesse orçamento para que o ano que vem seja concedido esse completivo, em virtude da remuneração baixíssima que o médico estatutário hoje tem no município. Fora a demanda da categoria médica, mais 9 emendas foram propostas. São elas: pavimentação da Avenida Arthur Augusto de Assunção, no Laranjal. Pavimentação e saneamento na Rua Barão de Mauá, Travessa Anchieta. Aumento do adicional de produtividade dos agentes de tributos. Aumento do orçamento do Conselho Tutelar para ampliar a capacitação e o atendimento dos servidores. Drenagem na Guabiroba para resolver os problemas de alagamentos e esgoto a céu aberto. Readequação dos quadros do SANEP e incremento de percentual de difícil acesso para trabalhadores das barragens. Piso nacional dos professores e vale alimentação de R$ 250. Pavimentação das transversais do Dunas e colocação de containers de lixo no Jardim das Tradições. Aumento do recurso da Guarda Municipal e implantação de mais 4 polos na colônia de Pelotas. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo, vereador Ricardo Santos, avaliou de forma positiva a participação da sociedade na elaboração das propostas e disse como vai proceder com as sugestões. As emendas agora vão ser encaminhadas através da Comissão de Orçamento e Finanças do Poder Legislativo, ao orçamento de 2017. E esperamos, que a futura prefeita de Pelotas cumpra, essas emendas no orçamento. Agora o parlamentar lembrou que chegou a vez dos vereadores criarem as emendas baseadas nas principais demandas da população. As pessoas que votaram nos vereadores, e que acreditam no trabalho de cada um dos parlamentares que compõem esta casa, procurem eles, peçam para eles para que façam emendas para contemplar. Ricardo Santos explicou que a inclusão de emendas no plano orçamentário não corresponde a uma ampliação de recursos, mas sim a uma definição de prioridades. Nós estamos dentro do orçamento, retirando de algum setor, de alguma área e aplicando no outro. Da comunicação, da publicidade da prefeitura, que gastou no governo Eduardo Leite mais de 7 milhões de reais e, por exemplo, a categoria médica não foi contemplada, e assim como outros segmentos. Representantes do Executivo estiveram presentes na casa para prestar esclarecimentos sobre reclamações do SIMP referentes à concessão de vale-transportes aos servidores. A Casa Legislativa foi a mediadora do debate entre servidores e executivo. Um dos principais questionamentos foi quanto aos critérios utilizados para o abastecimento de créditos no cartão Prati. Segundo Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, não houve um consenso entre as partes envolvidas. Bem claro, o Vale Transporte ele é utilizado casa, trabalho, trabalho, casa.
todos são sabedouros. Só que a hora de intervalo não diz na lei que o servidor tem que ir para casa ou não. A hora de intervalo é a hora de repouso. Ele trabalha 4 horas, descansa 1 hora e tem mais 4 horas. Nesta hora de intervalo, ele pode almoçar aonde ele quiser, ele pode fazer a refeição aonde ele quiser. E o secretário, em alguma outra afirmação, disse que o trabalhador, que nessa 1 hora de intervalo que ele tem, se ele almoça no local de trabalho, foi essa expressão que o secretário usou, esse não tem direito a fechar os 4 créditos diários. Mas, ao mesmo tempo, intrinsecamente, ele deixou também para nós evidenciado o quê? Então, aquele que não almoça na sua 1 hora de intervalo, então ele tem direito a esses 4 créditos. Só que esse também não está recebendo. Já na avaliação do secretário de Gestão Financeira, José Cruz, a discussão foi produtiva. Para ele, a posição do Executivo em relação às dúvidas surgidas é de cumprir o que a lei estabelece. Em relação à concessão de 2 vales ou 4 vales a partir do novo sistema de integração do transporte coletivo. Evidentemente, a nossa colocação é muito clara, nós vamos conceder vales conforme determina a lei e para o efetivo exercício do uso deste vale. Evidentemente, impedindo, ou tentando impedir sempre, que haja o acúmulo de vales que não serão utilizados pelo servidor. O vereador Beto Z3 é autor do projeto que cria o Fundo Municipal da Agricultura Familiar e Produção Orgânica de Pelotas. O fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e tem por objetivo dar suporte financeiro a projetos e programas da agricultura familiar. Fazem parte dos recursos doações orçamentárias, doações de pessoas físicas e jurídicas de entidades nacionais e internacionais, créditos adicionais suplementares, recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios, rendimentos obtidos com a aplicação do próprio patrimônio e outras receitas eventuais. De acordo com o vereador autor do projeto, a criação do fundo surgiu com base nas necessidades da agricultura. Para campanhas educativas, para fazer eventos como é a Semana do Alimento Orgânico, que o poder público consiga realizar todos os anos a Semana do Alimento Orgânico com atividades culturais, atividades de incentivo ao consumo da produção orgânica. Por isso que nós fizemos esse projeto de lei na casa. A administração do fundo vai ser de responsabilidade da Secretaria de Agricultura Familiar da cidade e as contas devem ser submetidas ao Conselho e ao Tribunal de Contas do município e fica proibido o investimento em projetos que não sejam compatíveis com as políticas municipais. E o proponente salientou a participação do poder público. Que o poder público também tem que fazer a sua parte colocando aqui. Nós temos boas ONGs aqui, que é o caso do Centro de Apoio à Produção Agroecológica, o CAPA, as nossas associações, as nossas cooperativas, mas nós temos que também ter a participação do ente público, né, para poder estar nessa rede, né, de trabalho, essa rede de divulgação, essa rede de incentivo à produção agroecológica no município. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e ainda uma entrevista com Daniel Volcan, coordenador do jornal Outro Ponto de Vista. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto.
Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. E hoje é dia de Som Daqui. E para encerrar a edição deste ano do projeto, o Coral do Braille se apresenta em clima de Natal. No clima de final de ano, a 18ª atração do Som Daqui vai marcar o encerramento da edição 2016 do projeto. Com um concerto natalino, o coral de adultos da Associação Escola Luiz Braille promete embalar o público e os telespectadores, com um repertório variado, incluindo as belas canções que envolvem o clima de Natal. A apresentação acontece nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 6h30 da tarde, no plenário da Câmara Municipal de Pelotas. O espetáculo tem entrada gratuita e transmissão ao vivo pelos canais 16 da NET e 12 da Blue. E dezembro tem sido atípico. Nos últimos dias, para essa época do ano, uma sensação bastante fria. Será que o tempo continua assim para o fim de semana? A sexta-feira amanheceu com céu claro e predomínio de sol. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 27 graus. Da mesma forma, no sábado, o calor e o sol vão permanecer e a temperatura oscila entre 19 e a máxima de 30 graus. Já no domingo, a previsão é de sol alternado com possíveis pancadas de chuva. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Também na segunda-feira, existe a possibilidade de chuva. São previstos 8 milímetros, mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Nesta sexta-feira, o dólar sofreu oscilação negativa de 0,27% e fica comercializado a R$ 3,36. Já o euro variou de forma positiva em 0,02% e está cotado a R$ 3,51. O peso uruguaio sofreu uma queda de 0,08% e vale 11 centavos. E no início da semana, a equipe da TV Câmara Pelotas recebeu a visita da coordenadora da 26ª Região Tradicionalista, Hilda Heimann. A representante do movimento tradicionalista gaúcho conversou sobre o trabalho realizado pela região durante o ano e destacou os resultados positivos dos 3 CTGs de Pelotas que foram finalistas do Enarte e da cantora Priscila Olave, que foi a campeã do festival na categoria intérprete vocal feminino.
A nossa região participou de todas as atividades, todos os festejos oficiais do MTG e também todas as atividades do nosso calendário da região, tá? Onde tivemos bom desempenho em todos eles. Também na nossa festa de encerramento, no dia 3 de dezembro, nós fizemos uma homenagem a todas as pessoas que se destacaram na nossa região durante os 42 anos de sua existência. Mas a surpresa da visita foi a entrega de uma medalha e de um certificado de honra ao mérito em agradecimento à contribuição da TV Câmara nas divulgações das ações do MTG. As homenagens foram recebidas com carinho pelo chefe da assessoria de comunicação da Câmara, Edson Luiz Planella. Todos nós que fazemos parte da equipe da TV Câmara nos sentimos felizes e agradecidos também pela oportunidade, né, que todos nós tivemos de uma forma ou de outra de poder participar mais uma vez desse contexto do movimento tradicionalista, né, tu mesmo, Cris, junto com toda a equipe que prepararam o especial Farroupilha, que resgataram tantas histórias. Então, no nome da equipe, a gente só pode se sentir orgulhosos e agradecidos pelo reconhecimento. E hoje aqui na bancada do CN recebemos Daniel Rocan, coordenador do jornal Outro Ponto de Vista, para falar um pouco sobre mídia alternativa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, equipe técnica. E boa tarde especial também ao nosso Planella, né, nosso diretor aqui da Câmara, né, e também aos nossos telespectadores. Né. Então, Daniel, tu começaste agora, o jornal tem pouco tempo. Como é que é trabalhar com mídia alternativa para ti? Na realidade, nós somos uma equipe, um grupo de pessoas que a maioria são militantes sociais, ligados às causas sociais. Eu sempre gosto de dizer, nas causas de educação, de saúde, de cultura, esporte, lazer, democracia. Né? Somos um grupo de pessoas que resolveram se unir em torno de um jornal, diria um jornal comunitário, podemos chamar assim, né? Com o nome Um Outro Ponto de Vista. Eu acho que é algo novo na cidade e a gente está disposto a dar uma pequena contribuição num momento histórico decisivo da vida do povo brasileiro. Um momento que a gente sempre diz que é um momento de crise institucional, de crise no mercado, né? Então a gente acha que é importante dar essa contribuição neste momento. E como tem sido produzir conteúdo jornalístico, conteúdo cultural, numa mídia que foge do tradicional, que é muito forte aqui na cidade? Tem sido muito fácil, mas também muito difícil. Difícil por questões econômicas, evidentemente, né? Mas fácil porque a gente sabe que confia e percebe a criatividade e a disposição do povo pelotense. Nosso povo é um povo muito receptivo, nosso povo é um povo muito trabalhador, nosso povo é um povo que está sempre aberto ao novo, né? Então, acho que é dever nosso estar disposto, como eu falei, a dar esta contribuição. E dentro dessas matérias, inclusive nessa edição, tem uma matéria sobre os quilombolas que estão exportando as comidas orgânicas. Explica um pouquinho para a gente. Na realidade, nós temos alguns minutos, então eu vou falar rapidamente, né? Nós fizemos editorial em que a gente defende, Bruna, a democracia como valor universal, né? Então peço que nossos telespectadores, quando tiverem acesso, que leiam esse nosso editorial. Fizemos várias matérias, né? Uma delas defende, inclusive a questão da água, como um bem público também, que deve permanecer público e não privado. Também temos o promotor José Olavo Bueno dos Passos, né? Promotor que foi hoje da esfera criminal, mas que foi promotor da infância e adolescência e juventude por muitos anos aqui no nosso município, e que é um defensor contra a redução da idade penal, que é um tema bastante palpitante nos dias de hoje. E por último também, como tu falaste, a importância dos quilombolas, né? Um povo que mora na região rural do nosso município, com mais de um século de história, e que agora, pelo esforço deles, com o apoio de algumas instituições, de algumas pessoas, estão conseguindo vender os seus alimentos, os seus produtos, né, in natura, inclusive para o Hospital Conceição, Grupo Conceição, no município de Porto Alegre. Acho que é uma vitória da comunidade quilombola e a gente acreditou ser este o momento adequado para mostrar um pouco do trabalho deles, né? Grande parte do povo pelotense nem sabe que existe quilombolas no nosso município, né? Os descendentes de escravos, né, que fugiram das charqueadas, né, para lutar por justiça, lutar por liberdade, e hoje são remanescentes dos quilombolas que estão aí, né? Então, acho que é algo que merece ser divulgado, né, e que às vezes não encontra espaço na mídia tradicional, evidentemente por questões econômicas ou por questões apenas culturais também não encontram espaço, né? E em relação à estrutura física, como é trabalhar, botar em circulação um jornal pequeno no momento? Nós trabalhamos, Ingrid, em consonância com o povo de Pelotas, né? O
povo é criativo e nós também nos obrigamos a ser criativos, né? Então nós vamos atrás de recursos dos pequenos comerciantes, recursos do cidadão, da cidadã, que querem ajudar, né? Vamos atrás também de gráficas que queiram nos ajudar com apoios, enfim, né? Nós estamos sendo bem criativos e o povo tem nos recepcionado muito bem. Eu gosto de dizer que é um trabalho feito a muitas mãos, né? É feito por donos de casa, é feito por comerciantes, é feito por estudantes de economia, estudantes de direito, estudantes de jornalismo, inclusive, né? Então é um trabalho com muitas mãos, né? E tem tido uma receptividade muito boa nossa rica Princesa do Sul. Tu falaste um pouquinho do editorial de vocês, mas como é que vocês acabam escolhendo essas matérias? Como é que vocês descobrem, vocês colocam, então, além dos estudantes de jornalismo? O editorial, ele já dá uma linha política, dá uma linha ideológica, né, em defesa da democracia, né, em um país que está vivendo uma crise muito grande. Não é à toa que você liga os meios de televisão, rádio, os meios de comunicação, e você vê briga constante entre judiciário, legislativo, executivo, né? Ou seja, isso é uma crise do sistema capitalista e também do sistema institucional, né? Então, neste momento, a gente optou por trabalhar em defesa da democracia. E o jornal, ele é uma ferramenta de estímulo à democracia. Acreditamos, embora hoje com a mídia alternativa, né, que também é muito importante, como a internet, enfim, mas ainda é uma ferramenta muito importante de comunicação, os jornais. E o estímulo à criação de jornais comunitários, eu acho que é muito importante. Aqui em Pelotas, a gente pode dizer que a Universidade Católica de Pelotas teve ou ainda tem uma experiência muito rica, lá com o jornal O Pescador, da Colônia 13, né, e outros jornais que a gente ouviu, que a gente sabe que estão em circulação. Então, eu acho que são instrumentos de comunicação que devem ser valorizados, aperfeiçoados, né? E a gente está muito contente em poder vir aqui hoje e mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês e para o nosso telespectador, né? E, Daniel, em relação à cultura, existe um espaço no jornal de incentivo à cultura, incentivo a novas... Você foi muito feliz na sua pergunta, Ingrid, porque a página 8 é destinada à cultura, né? Então, quando tiverem acesso, verão que aqui nós colocamos aqui uma matéria, várias fotos, né, homenageando nossos índios, né, os donos dessa terra, né, também homenageando um grande homem que viveu no século passado, aqui na terra, né, o nosso Nelson Mandela, né? Então, a gente acha que a cultura ela tem que ter espaço, sim, e a gente se propõe, então, a dedicar a página número 8, a contracapa para a defesa da cultura, do esporte, do lazer, né? Eu acho que essa é uma cidade muito rica culturalmente e existe espaço, sim, para divulgar, né? Tu acha, então, que deve ter cada vez mais espaços alternativos para poder divulgar esse tipo de situações que não são divulgadas? Com certeza, a comunicação não pode ser monopólio de uma ou duas, de um pequeno grupo de pessoas que se julgam donos da palavra, donos da verdade, né? Eu acho que a comunicação é algo fundamental e tem que estar à disposição de todo, e qualquer cidadão que estiver agora nos ouvindo, né, assistindo nosso programa, ele tem que saber que ele tem o direito e tem o dever de receber informação e de passar informação. Acho que o maior direito que o ser humano pode ter é o da liberdade de expressar e de ter acesso à informação que frequentemente não tem, ou tem um acesso à informação que não é a informação adequada, né? Então, acho que é em defesa da democracia que a gente fez este jornal. Só quem quiser adquirir, então, como é que faz para adquirir o jornal? 3284-3299, né? E nós temos aqui na página 2 nosso e-mail, nosso site, né? Temos aqui o nosso WhatsApp. Então, tá certo, então. Tem uma página também na internet. Jornal, outro ponto de vista, tem uma página na internet também. Tá bom, bem? Obrigada. Estará hoje no Facebook, como você mesmo falou, a partir das 16 horas, é isso? Essa entrevista? A princípio, sim. A princípio, sim. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ingrid. Obrigada pela Obrigado também à nossa equipe técnica que nunca aparece aqui, mas sem eles, nós não estaríamos aqui, né? Tá bem? Tá certo. Obrigada, Daniel. De nada. O jornal o TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Até mais. Obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana. Tchau.